Olá, amigos! Como é bom poder estar aqui com você mais uma semana no nosso Teologando. Lembre-se, todas as semanas nós temos um novo conteúdo teológico. São dicas, exegese, hermenêutica, homilética. Vamos falar um pouco sobre teologia de uma forma muito simples, para que você conheça mais da palavra de Deus, para que você não seja enganado por aqueles que ou não sabem interpretar ou interpretam para benefício próprio. Você sabe do que eu estou falando. Então, na semana passada, nós concluímos aquela primeira parte que trouxe assim uma ideia sobre a hermenêutica e eu falava sobre a tríade teológica. Lembra disso? Se você não acompanhou na semana passada, busque aí na semana em que o Teologando nos trouxe a primeira parte dessa introdução. Lembre-se o que falei? A nossa tríade teológica é a exegese, ou seja, o que o texto diz, a hermenêutica, o que eu digo do texto, e a homilética, como eu digo o texto. Como eu transfiro o que eu interpretei para as outras pessoas. Bom, então, dentro dessa tríade teológica que nós vamos aqui falar bastante, não fique preocupado, né? Pastor, eu preciso conhecer as línguas originais, o hebraico, o grego, o aramaico. Sim, é importante, mas não é a única ou exclusiva necessidade. Você precisa ler, reler, orar, buscar inspiração em Deus para que o Espírito de Deus possa traduzir aquilo que você está lendo e aprendendo, ok? Então, dando sequência, e eu, lógico, preciso lembrar você que você deve divulgar o nosso canal, você deve compartilhar o link, você deve dar um joinha, um ok, né? Se inscreva, porque durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, você tem vários novos episódios de Café Espiritual. Nós temos também Janelas da Alma, interpretando livros. Olha que coisa maravilhosa, estamos falando de suicídio, já falamos de tatuagem, e agora, além das mensagens no movimento de revelação às sextas-feiras, nós temos aqui, às sextas-feiras, o Teologando. Dentro da semana também nós temos um espaço para as parábolas da vida. Tudo isso no nosso canal Gama e Prisma. Divulgue, nos ajude aí compartilhando este link. Bom, então, como estamos dando dicas sobre hermenêutica, eu quero falar um pouquinho sobre esta questão da hermenêutica ser uma arte ou uma ciência. Bom, eu gosto de pensar que a hermenêutica, né, é um modo de interpretar textos. Isso nós já falamos na semana passada. Mas tem um detalhe: interpretar textos, no nosso caso, bíblicos, a palavra de Deus sendo interpretada. Por que então nós colocamos como ciência ou arte? A hermenêutica é ciência porque determina regras e princípios seguros e imutáveis. Então, a ciência ela é endossada por regras e princípios seguros. O cientista ele precisa cumprir algumas regras para fazer as suas experiências. Então, a ciência teológica, né? A hermenêutica cumpre as determinações de regras que são seguras para interpretarmos bem a palavra de Deus. Mas ela também, logicamente, é arte. Por quê? Porque ela estabelece regras práticas. Nós vamos ver aqui no decorrer das nossas próximas semanas que a hermenêutica bíblica, então, vai nos ajudar, como ciência e como arte, a interpretarmos aquilo que Deus tem para nós. Como colocamos um texto, né, que foi escrito há milhares de anos atrás dentro de nós? Como aplicamos isso? Como colocamos isso no nosso coração e principalmente na nossa mente? Bom, nós vamos entendendo assim que a hermenêutica bíblica é definida, então, como um estudo metódico, a métodos,
dos princípios e regras da interpretação da Bíblia Sagrada. Isso, para aqueles que gostam de termos bem técnicos, não é? É a teologia exegética. Então, a exegese vai nos revelar o que o texto diz, enquanto a hermenêutica vai nos dar condições de interpretar e até mesmo aplicar isso para os nossos dias, uma aplicação prática dos textos antigos para o nosso tempo hoje. Você já teve essa sensação de estar lendo um texto bíblico e não saber o que Deus está dizendo para mim em determinadas passagens? Ou você está na sua igreja, ouvindo uma ministração da palavra de Deus, e o pregador se detém na história antiga, e você não sabe como aplicar aquilo na sua vida. Bom, se o pregador tiver uma boa homilética, que é o modo de expressar aquilo que ele aprendeu, interpretou da Bíblia, então você vai saber como aplicar. O que nós estamos aqui enfatizando no nosso canal, no Teologando, é como você faz isso sem ser enganado, buscando ter as suas regras como arte e como ciência. Regras, princípios firmados pelos estudiosos do passado que nos ajudam a interpretar a palavra de Deus. Então, é muito importante que você tenha a sua mente esclarecida para ler a palavra de Deus e compreendê-la, ok? Então, quando nós falamos nesta questão de arte e ciência, nós estamos falando de um livro bem antigo, e você sabe que a Bíblia chega até nós depois de milhares de anos, os textos foram inseridos, há todo um processo de canonização do texto bíblico. O texto antigo não tinha capítulos e versículos como nós estamos acostumados. Isso foi sendo mudado, alterado para facilitar o conhecimento. E hoje nós temos o livro bem explicado, nós temos Bíblias interpretada por diversos autores, e é outra questão importante que precisamos dizer aqui no nosso canal. Você sabe que as Bíblias de estudo são Bíblias que passaram pela leitura de estudiosos, de teológicos, estudiosos da teologia, de teólogos, estudiosos teológicos, estudiosos que se debruçaram sobre as Escrituras e fizeram a sua própria hermenêutica. Lógico, própria, não estou dando exclusividade, mas pautado naquilo que já havia, eles trazem, através das editoras, das Bíblias de estudo, interpretações. Mas você não pode se esquecer que nós estamos falando de vários viés teológicos. Uma Bíblia, por exemplo, interpretada por uma linha mais calvinista. O que é uma linha calvinista? Que acredita no modo de salvação, no modo de fé, através do teólogo João Calvino. Olha aí, é diferente de Armínio, os arminianistas, os arminianos. Olha aí. Então, quando você estiver de posse de uma Bíblia de estudo, você não pode se esquecer que você tem ali o pensamento, a interpretação de homens, e eu creio homens de Deus, mulheres de Deus, que interpretaram, que estudaram, que buscaram, que rebuscaram, que vasculharam os documentos que já estão disponíveis para escrever aquela Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo contém o texto, que é a Bíblia em si, e geralmente no rodapé ou entre linhas, um estudo pormenorizado de alguém. Então, esse alguém, você precisa lembrar que você está tendo ali em suas mãos uma interpretação de um autor. Ele não tem a palavra final. Por isso é importante você, de posse de várias Bíblias, com a ajuda de um dicionário, primeiramente da sua língua, da língua portuguesa, se possível um dicionário bíblico, ler um texto, comparar os textos. Por exemplo, hoje nós temos em evidência Bíblias como NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil, Nova Almeida Atualizada.
ela tem um modo de escrita diferente da EARA, Almeida, Revista e Atualizada, que, por sua vez, contém também ali determinados textos que são diferentes na escrita da ARC, Almeida Revista e Corrigida. Então, eu citei apenas 3. Temos uma bem famosa, que é a NVI, Nova Versão Internacional. O que você deve fazer? Lógico, a sua igreja deve ter a sua Bíblia, que o seu pastor recomenda. Esta é a Bíblia de culto, é a Bíblia para acompanhar a pregação. Mas você, como estudioso da Palavra de Deus, pode e deve adquirir umas 2 ou 3 versões dessas que eu comentei, na nossa linha de entendimento, né? Bíblia de Jerusalém, Bíblia Trinitariana, enfim, há várias versões. São Bíblias que vão ter os textos ali traduzidos, né, de uma forma diferenciada, e aí você vai aos poucos entender um pouquinho por que essa diferenciação. Por exemplo, se nós trouxermos na língua portuguesa o exemplo da palavra farmácia, você sabe que no português, bem lá atrás, farmácia se escrevia com PHA. O Fá não era com F, era com PH. A língua portuguesa sofreu transformação. Essa transformação, essa modernização, por vários aspectos, e eu não vou aqui discuti-los, mas você sabe que hoje farmácia se escreve com FA. Isso faz uma pequena diferença, porque estamos falando apenas em escrita, mas a farmácia é a mesma coisa que farmácia, tanto com PH quanto com F. Mas se em algum momento do texto, estou apenas usando um exemplo bem simples, não se utilizar farmácia, e sim drogaria. Veja que nós estamos pensando no mesmo estabelecimento, mas que são agora, mais modernamente falando, chamado de drogaria, porque vendem drogas. Os estabelecimentos, chamados farmácias ou drogarias, vendem drogas. Entendeu o exemplo? Percebe que nós estamos colocando, então, palavras modernas no nosso vocabulário e que, nesta visão, acredita-se que, pelo menos a cada 30 anos, a língua de um determinado país sofra uma transformação, uma alteração, uma inserção de palavras. Por exemplo, a palavra fotografia você não vai encontrar na Bíblia, mas você entende bem o que significa, uma foto. Hoje, nós inserimos uma palavra, não é, de uma raiz mais norte-americana, que é a selfie. É uma fotografia que você mesmo tira, sua e de seus amigos. Então, o que antes era apenas um quadro, uma imagem do rosto no espelho ainda mal construído, passamos o processo para a fotografia, para a selfie, já temos os vídeos. Veja que esta mudança tecnológica de registrar não havia no passado. Então, por exemplo, nós sabemos que muitas palavras que estão registradas na Bíblia corrigida foram transformadas por um modo de expressar diferente na Bíblia atualizada e agora mais ainda na Nova Almeida atualizada. Nós temos ainda a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Esta Bíblia eu não recomendo para estudiosos, apenas para conhecimento. Tudo isso você tem nas primeiras páginas da sua Bíblia. Ali você tem a editora, você tem através da editora o entendimento teológico básico, né, de como aquela editora ou aquela igreja pensa sobre a palavra de Deus. E de uma forma em geral, diversas igrejas, não é, pentecostais ou não pentecostais, elas caminham bastante aí, de uma forma muito fácil, através da editora da Sociedade Bíblica do Brasil, da Casa Publicadora Assembleia de Deus, a CPAD. Não é? Nós temos diversas editoras, Vida Nova, nós temos inúmeras editoras, não é, que podem
trazer bom material para nós. Eu não vou ficar citando, eu posso esquecer. Eu citei as duas primeiras, né? As principais no nosso país, a CPAD, a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é importante que você tenha essas Bíblias para você comparar os textos. Isso é muito importante. Então, voltando aqui para nosso modo de interpretar a palavra de Deus, quando você compara dois textos, né, de duas Bíblias diferentes, isso pode ajudar você a dar um novo entendimento. Há textos de Jó, por exemplo, na Bíblia corrigida, que fala das enxúndias nas ilhargas. Você saberia explicar isso? E se na Nova Almeida Atualizada estivesse escrito gorduras localizadas? Muda bastante. Então, veja que nós precisamos entender esta necessidade de conhecermos os textos, principalmente pela língua que nós falamos hoje. Isso é muito importante. Há algumas pessoas, não é, que entendem bem a palavra prostituta, mas não compreendem a palavra meretriz. De alguma forma, sinônimos. E dependendo de como ela está aplicada na palavra, nos textos, nós podemos entender ou não. E eu não falo só da ajuda de um dicionário. Eu estou falando também de buscarmos entender o que aquela palavra quer nos dizer, não é? Independente se é uma versão mais antiga ou mais nova, e como nós podemos colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Como Deus vai nos falar algo. Então, sendo uma palavra viva, nós precisamos entender para que ela possa estar viva dentro de nós. Bom, essas foram algumas dicas aí para a nossa semana, não é? O modo de interpretar, as Bíblias que você deve ter. Não se esqueça que nós estamos falando sobre dicas importantes. Estamos ainda numa pequena introdução sobre a hermenêutica e todas as semanas você vai ter mais conteúdo. Aguardo você na próxima semana. Estaremos juntos aqui compartilhando um pouquinho mais daquilo que eu tenho aprendido e transmitido àqueles que desejam, de uma forma humilde e simples, aprender para não serem enganados. Hermenêutica bíblica nos ajuda a interpretar a palavra de Deus, tanto quanto nós lemos, quanto ouvimos a pregação. Então, se você tiver uma noção de hermenêutica bíblica, ao ouvir uma mensagem do Evangelho, logicamente o Espírito Santo vai trazer paz e confortar seu coração, mas você, com base hermenêutica através das regras da ciência e da arte, da interpretação da palavra, você não será enganado. Escute isso, muito importante para a sua vida na caminhada com Deus. Estaremos juntos na próxima semana, se Deus quiser. E que o nosso Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.